Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@eg.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região. Sindicato esse que está pertinho de você, na Rua Erasmo Braga, número 310. O telefone está no seu vídeo, 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está na internet. Acesse o nosso site www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade. Participe do programa. O tema do programa de hoje é a importância da saúde bucal. A nossa entrevistada é Inajade Oliveira, ela é fonoaudióloga formada pela PUC de São Paulo e trabalha na Secretaria de Saúde de Osasco. Inajade Oliveira, seja bem-vinda aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Olá, Eduardo, muito obrigada. É um grande prazer estar aqui com vocês, representando a saúde de Osasco, representando a Secretaria de Saúde, o meu departamento de saúde pública, e estar aqui para falar de um tema tão importante que é a voz. E antes que eu esqueça, saúde de Osasco, que tem tido bons resultados, claro, muito a fazer ainda, porque a cidade é muito grande, tem crescido nos últimos anos, mas está de parabéns à Secretaria de Saúde, junto com o secretário e todo o prefeito, enfim, toda a equipe competente. Sabemos que muito há a fazer, mas já um grande passo foi dado nessa gestão do Emílio. Eu começo a perguntar à senhora, no dia 16 de abril foi comemorado o Dia Mundial da Voz. Queria que você comentasse aos nossos telespectadores sobre a campanha Seja Amigo da Sua Voz. Sim, este ano é a segunda semana que estamos fazendo em Osasco. Então, ano passado, no ano de 2011, foi a nossa primeira semana. É comemorado esse dia internacionalmente e desde 1999 a fonoaudiologia junto com a otorrinolaringologia, ela comemora esta data há 13 anos. É uma iniciativa do Brasil. Então, assim, é um mérito muito grande, né, iniciar aqui no nosso país. E depois disso que foi para os países da Europa e Estados Unidos. E aí, hoje é comemorado internacionalmente. Interessante. O Brasil demonstrando a sua força também. Isso é maravilhoso, é um grande orgulho para o nosso setor. A voz é um meio de comunicação de extrema importância, né, Inajá? Que tipos de cuidados deve requer a voz? Então, a voz, né, nós sabemos que é base da nossa comunicação. Eduardo bem sabe aqui que é um jornalista, entrevista, né, está o tempo todo lidando com a sua voz. Então, assim, o uso da voz dele profissional, a gente tem o nosso uso diário, né, da dona de casa, do trabalhador da empresa, de uma fábrica. Todos nós precisamos da nossa voz para se comunicar, ela é base. Claro, vou falar, eu não posso falar, usar minha voz, eu posso usar um gesto. Todo mundo sabe o que é isso. Mandar um beijo, fazer um coração, é uma forma de comunicação. Mas a voz é base e para que as pessoas se relacionem. É importantíssimo. E qualquer problema que eu tenha nesta área, eu posso estar interferindo a minha qualidade de vida. Agora, que cuidados que ela deve ter para que tenha uma voz boa? Vamos lá, são vários os cuidados. Sim. Por exemplo, a gente está aqui com um copinho d'água, né? Eu estou aqui com um copo d'água, o Eduardo. Água, né? Água que é tão natural, né? É tão indispensável na nossa vida, né? Como a voz, até a propaganda este ano da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, voz tão indispensável quanto a água. Então, assim, a água, às vezes a gente esquece durante o dia de tomar água. O que a gente recomenda para as pessoas, né, o otorrino, a fonoaudióloga, é que tome 2 litros de água por dia. Então, são 4 garrafinhas dessa garrafinha que a gente compra num barzinho da esquina ou que a gente leva da nossa casa. Então, é importante, porque a gente vai
gastando, né, esse líquido o tempo inteiro que vai saindo do nosso corpo e a gente não se dá conta que nós precisamos repor. E em especial para o nosso trato vocal. Em especial para o trato vocal, porque vai ressecando e a gente precisa da água para ter uma boa qualidade vocal. De preferência uma água em temperatura ambiente natural. Ou aquela gelada. Gelada, né? Que põe umas pedrinhas de gelo ainda, né, Eduardo? Não, claro, né? Sempre uma água natural. Um dia de hoje, né, que é um dia, né, os dias de hoje que têm sido quentes, né? Nós temos uma temperatura de 20 a 25 graus. Às vezes é difícil tomar uma água natural. Então nós podemos misturar com um pouquinho de água fria. Mas nunca abrir uma geladeira, enfiar a cabeça, o corpo dentro da geladeira, porque a gente pode tomar um choque térmico, que é o que faz uma água 5, 8, 10 graus dentro do nosso corpo, e em especial dentro desse tubo que é a laringe, que está dentro do pescoço. Você diz há pouco que os trabalhadores, as pessoas da comunicação, ou seja, as pessoas que usam de maneira mais contundente a voz para trabalhar, podem, se não tomar cuidado, se prejudicar. Sem a voz, a interação com as pessoas em casa e no trabalho é, sem dúvida nenhuma, prejudicada. Eu pergunto a você, Najá, quais as doenças uma pessoa pode ter se não tratar a voz de maneira adequada? Então, assim... um problema de voz, né? Eu posso ter uma voz cansada, uma voz fraca. Isso já é um alerta, alguma coisa, uma voz muito grossa, uma voz muito fina. Então, assim, eu posso ter problemas que chamamos de disfonias, que é aquilo, você tem uma afonia, que é você estar sem voz, você tem uma disfonia, que é você ter um distúrbio da voz. Então, assim, uma voz cansada, uma voz rouca, você está tendo um distúrbio vocal. Agora, é importante a consulta com um médico para você poder diagnosticar com um exame o que se tem. Por exemplo, um calo nas cordas vocais, que é o que mais se conhece, né? E que até é um nome popular, que é o nome do nódulo vocal. Um nódulo vocal pode acontecer com pessoas que usam a voz demasiadamente. E até um professor, um locutor ou uma mamãe que fica gritando com seu filho o dia todo. Então, uma das doenças pode ser um nódulo. Então, quais são os principais sintomas então, de uma voz mal cuidada? Rouquidão é um sintoma importantíssimo, né, que muitas vezes as pessoas até deixam passar, né? Estou rouca há 1 mês, há 3 meses, sempre fui rouco. Então, rouquidão não é normal. Tá. Então, o que é importante, assim, 15 dias a pessoa estando rouca, ela tem que procurar um especialista. Ou mesmo que seja o clínico geral do seu posto de saúde, da sua UBS mais próxima da região. Porque 15 dias de rouquidão não é normal. Tá. Você falou um clínico geral, porque geralmente não é toda vez que você dispõe de um fonoaudiólogo no centro médico. Ou de um otorrinolaringologista, que é um médico. Tá. Né? E assim, Osasco, né, falando um pouquinho da nossa rede pública de saúde, você tem o fonoaudiólogo para atendimento, o fonoaudiólogo que faz a terapia fonoaudiológica, e temos os especialistas também. Mas para chegar nos especialistas, eu primeiro preciso passar num clínico, um adulto, e se for uma criança, num pediatra. Perfeito. Estou recebendo em nossos estúdios Inajade Oliveira, ela é fonoaudióloga formada pela PUC de São Paulo, trabalha na Secretaria de Saúde da cidade de Osasco, tratando um tema muito importante, a importância da saúde vocal. Você pode participar do nosso programa através do nosso e-mail, no visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fique conosco, não saiam daí. Pensou em capacitação profissional? Pensou no Colégio Cadem. Há 40 anos oferecendo os melhores cursos. Auxiliar em enfermagem e técnico em enfermagem. Enfermagem do trabalho, técnico em banco de sangue e técnico em UTI. Colégio Cadem conta com professores altamente capacitados e equipamentos de ponta. Colégio Cadem há 40 anos oferecendo o melhor para você.
Colégio Cadem, na Avenida João Carlos da Silva Borges, número 260, Santo Amaro, São Paulo. www.colegiocadem.com.br. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso canal eletrônico, você opina e participa do programa. visãoemdebate@ig.com.br. Minha convidada de hoje é Najá de Oliveira, ela é fonoaudióloga, formada pela PUC de São Paulo e trabalha na Secretaria de Saúde aqui da cidade de Osasco. Najá, no setor de produção, por exemplo, muitos que nos assistem são os trabalhadores, empresários nos assistem, mas a grande maioria são trabalhadores. No setor de produção, por exemplo, em que o barulho é constante, o trabalhador, ao forçar a voz para ser ouvido, pode ter as cordas vocais prejudicadas, Najá? Sim, Eduardo. Só para a gente poder falar uma nomenclatura um pouquinho mais nova, né, das cordas vocais, atualmente, de um tempo para cá, já é falado pregas vocais. Perfeito. Então é a mesma coisa quando a gente ouve cordas, pregas vocais. Só por curiosidade, as pregas vocais elas ficam dentro da laringe, que é nesse tubo dentro do pescoço. Então a sua pergunta é quando o trabalhador está se esforçando, né? Exatamente. É um esforço. Exato. Então falar com uma altura maior, né, ou até mesmo gritar é muito prejudicial às pregas vocais, porque as pregas vocais elas como vamos imaginar uma corda de violão, ela tem uma tensão. Então quando eu grito, não existe muito grito grosso, né? Normalmente grito é fino. Sim. Grito, falar alto, às vezes é uma voz, né, mais fina. Então toda vez que eu falo mais alto, que eu me esforço mais, eu vou causar uma tensão muito grande na região de ombros, de pescoço, que é a região onde estão as pregas vocais. E isso pode me fazer com que essas pregas vocais se estiquem de uma vez, prejudicando a cooptação. A cooptação é quando eu vou falar, tem uma vibração da prega vocal. Então, toda vez que eu grito, esta vibração é prejudicada e eu posso ali ter um inchaço. Como um inchaço quando eu caio e bato uma mão e fica um edema. A prega vocal pode acontecer isso. Se ela fica inchada, eu já posso ter uma rouquidão ou uma falha na voz. Agrava mais ainda quando há ruídos no ambiente de trabalho? Sim, porque quando eu tenho ruídos, a minha tendência é aumentar o volume da minha voz. Entendi. Então, o que você pode fazer? Pode usar um gesto, pode chegar mais perto da pessoa que você tem que falar. Se você puder, estiver num lugar que você, ao invés de chamar o seu amigo lá do fundo, João, se você puder chegar um pouco mais perto dele, você vai economizar. Perfeito. Este falar mais alto, ou às vezes até esse grito, porque você está com barulho no seu ouvido e a sua referência está diferente do que num ambiente tratado, num ambiente com silêncio. Então, vamos aproveitar a sua presença aqui, Najá. Eu queria que você desse as dicas. Você trouxe um banner para nós, o estúdio, os câmeras já estão preparados para mostrar um banner. Seja amigo da sua voz. Qual a dica que a senhora dá para os trabalhadores que exercem as suas atividades? Sim, então, são algumas dicas, né, que nós trouxemos neste banner, né, que é da nossa semana, que é o Seja Amigo da Sua Voz. Né? Ser amigo da sua voz é cuidar da sua voz, é você se preocupar com a sua qualidade de vida, né, com a promoção da saúde vocal. Então, nós temos lá as bebidas alcoólicas. Evitar, nós sempre colocamos evite. Claro, se você socialmente beber um vinho, beber algumas coisas que você vai numa festa de vez em quando, isso não vai ser prejudicial. Mas você tomar em excesso a bebida alcoólica vai fazer com que a sua região de pregas vocais esteja adormecida. Como uma pessoa que às vezes passou um pouquinho, bebeu um pouquinho mais, ela se sente mais leve, mais
né, até mais alegre às vezes. Com as pregas vocais o que vai acontecer é isso, você vai sentir talvez uma leveza maior e falar muito mais. Então você pode abusar da voz tomando a bebida alcoólica e prejudicando. Dormir bem. O sono, ele é reconstrutor. Ele é reconstrutor para todo o nosso corpo, não só para as pregas vocais. Então, pessoas que dormem mal podem ter problemas vocais. O que é dormir mal? 4 horas por dia, por exemplo? 4 horas por dia é dormir mal. O ideal seria 8 horas, né? O ideal, 6 a 8 horas. E importante, Eduardo, é a qualidade do seu sono. Você, às vezes, ficar 8 horas numa cama, mas se você ficar para um lado e para o outro, né, que é a insônia. Certo. Então, assim, quantas horas você dormiu? Porque aí as estruturas vão se reabastecer, né, e essas estruturas estamos incluindo as pregas vocais dentro da nossa laringe. Você fala também evitar de falar muito tempo, durante muito tempo. Durante muito tempo, você causa um estresse. Né? Tudo que a gente faz demais vai ser prejudicial. Então, se você falar muito tempo, não tomando cuidados também, por exemplo, tomar um golinho de água, nós estamos aqui conversando hoje, sempre tomando um pouquinho d'água, né? Então, isso, falar muito tempo vai prejudicar, vai cansar a musculatura que envolve as pregas vocais. Você já falou no bloco anterior sobre evitar de bebidas geladas, mas o último item ali que está ali, modere o uso de pastilhas e sprays. Eu estava num show de Zezé de Camargo e Luciano, e eu estava bem próximo do palco, e eu me atentei nos intervalos, ele toma Coca-Cola com mel. Eu achei aquele estranho, né? Tentei perguntar para a assessoria dele, mas é costume, é Coca-Cola com mel. Coca-Cola com mel. Eu nunca mel. tinha visto. Se a gente for pensar, né, a Coca-Cola com mel, talvez, assim, cientificamente, eu desconheço. Certo. Eu desconheço, mas pode ser que faz bem, né? Vamos testar, é verdade. Né? Mas não é recomendado porque não é cientificamente comprovado. Perfeito. E pastilhas e sprays vão funcionar mais ou menos como a bebida alcoólica, que ela também dá aquela sensação, muitas vezes, de alívio, de frescor, e podem adormecer, porque pastilhas são medicamentos, e medicamento usado em demasia vai prejudicar a prega vocal e a minha fala, consequentemente. Para encerrar esse segundo bloco, a rouquidão pode ser um sintoma de um sério problema de saúde, Inajá? Sim, Eduardo, a rouquidão, ela pode ser um seríssimo problema de saúde, como um tumor nas pregas vocais. Nós temos um exemplo, né, agora há pouco tempo, do nosso ex-presidente Lula, Sim. que teve um câncer de laringe, e sabemos o quanto o Lula foi rouco, ainda um pouco rouco, mas muito melhor, porque está fazendo um trabalho maravilhoso, mas um início de um câncer pode ser uma rouquidão. A rouquidão, ela pode fazer parte, né, deste processo, destes sintomas. Quando você fala rouquidão, a rouquidão ao longo, ou seja, 15 dias, uma rouquidão de 2, 3 dias também já tem que se preocupar? Não, uma rouquidão de 2, 3 dias, de uma semana, ela pode ser por causa de uma gripe, por causa de um grito, por causa de um jogo de futebol. Fui lá, gritei no jogo de futebol, fiquei rouco no outro dia, 2 dias. Perfeito. Agora, 15 dias, a gente deve se preocupar. Bom exemplo do nosso presidente Lula, que graças a Deus desejamos ele melhoras, já está melhor, vai melhorar mais ainda para retornar às suas atividades. Um abraço ao Luiz Inácio Lula da Silva. A importância da saúde bucal é o tema do programa de hoje. Minha convidada, Inajá de Oliveira, fonoaudióloga formada pela PUC de São Paulo e trabalha na Secretaria de Saúde da cidade de Osasco. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Trabalho esse debate, tratando um tema hoje muito importante sobre a importância da saúde bucal. Minha convidada é Inajá de Oliveira, fonoaudióloga. Inajá, a má alimentação, fatores psicológicos, como a pressão no local de trabalho, que acontece muito, podem provocar distúrbios na voz? Sim, Eduardo. Começando pela alimentação. Começando pela alimentação. A má alimentação, né? O que é má alimentação?
Hoje em dia nós falamos tanto de qualidade de vida, e dentro de qualidade de vida temos a questão alimentar, se alimentar de forma saudável. Então, assim, a alimentação ela vai estar, né, em todos os segmentos, e da voz importantíssimo, porque uma alimentação saudável faz com que eu tenha uma digestão saudável, porque depende daquilo que eu como. Se eu comer coisas gordurosas, eu vou ter uma digestão ruim. Se eu comer e dormir imediatamente, eu vou ter uma má digestão. E aí a gente pergunta, o que é digestão? O que o estômago tem a ver com a voz? O estômago tem muito a ver com a voz, porque eu não sei se vocês sabem, mas existe um sintoma que chama refluxo gastroesofágico, que é um caldinho, vamos dizer assim, que sai daqui do estômago e volta para esta região, para o trato vocal, e muitas vezes banha a prega vocal. Esse ácido, que é um ácido que vem do estômago, que às vezes a gente fala de azia e má digestão, este ácido pode provocar até uma rouquidão. Ele pode provocar falhas na voz, ele pode provocar uma rouquidão média, né, moderada ou até grave. E às vezes a pessoa não fala muito, trabalha na frente do computador, é uma pessoa calma e tem um problema vocal. E aí você tem que procurar um outro especialista, que é o gastroenterologista. Interessante. Porque você tem uma alimentação que você deve cuidar para ter a voz saudável e um corpo saudável. Pressão no local de trabalho atinge aí os fatores psicológicos. Também pode ter o distúrbio da voz? Podem. Uma pressão, estresse, né, eles podem estar, eles estão, né, presentes o tempo inteiro na nossa vida e causando males, que é o que a gente fala, estamos somatizando. O que é somatizar? É mandar para o corpo, né, sinais. Por exemplo, passei um nervoso hoje, fiquei com uma dor de cabeça, meu chefe falou tanta coisa para mim. Então, como dor de cabeça ou dor do estômago, eu posso ter um problema de voz, eu posso ter uma falha, eu posso ficar sem voz, posso ficar afônica, com um susto de levar, olha, hoje é o seu último dia no trabalho. Eu posso perder a voz por causa de tensão. Tá. Tensão. Algumas doenças, como derrame, mesmo quando curadas, prejudicam a qualidade vocal das pessoas. Como a reabilitação da voz pode ser feita? Tá. O derrame, né, o AVC, ele, né, está presente cada vez mais, com muita frequência. Eu estava vendo há dias agora um estudo que ele tem aumentado assim assustadoramente. E isto muito se deve à qualidade de vida e ao estresse que as pessoas têm passado, né, nesta cidade de São Paulo, né, neste nosso país. E após o AVC ou o derrame cerebral, podemos ter vários problemas, várias sequelas. Sim. Dependendo do nível, né, do nível da lesão. Sim. Existem alguns pontos lá no cérebro que vão estar acometidos. Então, se a lesão é de um tamanho de uma cabeça de agulha, ele pode me dar um problema na mão. Se ele é do tamanho de um feijão, ele pode ir na perna. E assim vai. E assim vai. Mas muitas vezes ele pega essa região da linguagem. Certo. E aí, o que é mais importante na reabilitação de um afásico, que nós chamamos a pessoa que tem um problema de voz após um derrame, é a reabilitação em seguida, é a reabilitação precoce. Acabou de ter condições físicas, né, e estar respirando, engolindo, comendo, você deve começar a terapia fonoaudiológica. Porque aí você consegue, né, pegar tudo aquilo que você tem de bom, né, e não deixar que essa doença ainda persista. E depende do organismo para organismo? Depende muito. As respostas e também, assim, muito a família. É importante muito a família de uma pessoa que teve um derrame estar envolvida. Porque o cuidador ou a família. O tratamento é longo, né? Tratamento longo, mas
eficaz. Por volta de uns 6 meses nós já temos muitos resultados bons. Eu tive, né, infelizmente, minha mãe, com 77 anos, sofreu um AVC no final do ano passado. E graças a Deus é aquilo que você falou mesmo, saiu do hospital já com as consultas marcadas, com as terapias. E graças a Deus deu a volta por cima, está muito bem, por sinal. Então, torcer para que ela melhore cada vez mais. Obrigado pela resposta. E o cigarro, você comentou no blog, um dos blocos, que prejudica as cordas vocais, né? O que o fumante pode fazer para amenizar os problemas que o fumo traz para a voz? Que não seja largar o cigarro. Qual seria sim, Eduardo. Mágica. A mágica é legal, é um pouco difícil, a mágica. Mas essa semana nós da Secretaria estávamos nas UBSs conversando com a população e aí nós tivemos alguns depoimentos e uma pessoa falou, olha, o meu pai parou de fumar de um dia para o outro depois de 50 anos de estar fumando, né, há 50 anos. Aí uma outra pessoa falou, mas não é fácil. E não é fácil. Então, o que a gente tem falado, né, e até falamos essa semana nas nossas andanças da Semana da Voz, que se você precisar de ajuda para deixar o cigarro, procure o seu sistema de saúde. Por quê? Você precisa muitas vezes de um médico, de um psicólogo, né, de um terapeuta que vai te acompanhar, de um adesivo, de uma pastilha, de um remédio. Porque o cigarro, ele dá prazer para algumas pessoas, infelizmente. Ou pode ser uma fuga, como a bebida. O cigarro, né, é um vício, é uma droga. E que não é o querer, não basta o querer. Muitas vezes você tem que envolver uma série, né, de especialistas para poder conseguir. Né? Então, assim, o cigarro realmente, ele é o grande vilão, vamos dizer, não só das nossas pregas vocais, da laringe, mas do pulmão e de toda a região de boca. Então, o câncer da boca, da língua, né, de bochecha, de céu da boca, está todo envolvido na região do cigarro. Está aí a explicação de uma especialista. Pare de fumar. Quer ter uma vida saudável, não quer ter aí, Deus me perdoe, uma doença que possa te prejudicar, tirar a sua vida. Então tá a dica. Eu sei que é difícil, os fumantes, eu já fui fumante, sei como é que é. Pare de fumar. Acho que é a melhor alternativa, não é verdade? Bom, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Tinha outras perguntas, mas o tempo é curto. Eu quero agradecer a presença aqui da nossa convidada, um tema muito importante, que é a importância da saúde bucal, tratado aqui pela convidada Ina Jade Oliveira, fonoaudióloga, formada pela PUC de São Paulo e trabalha na Secretaria de Saúde aqui da cidade de Osasco, indicada pela Milene. Obrigado, Milene, assessoria de imprensa. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigada. É uma grande oportunidade de levarmos o conhecimento para as pessoas e que os telespectadores que estão nos vendo, nos assistindo, possam levar essas informações para outras pessoas. E só assim, multiplicando, nós teremos, né, uma saúde, não só vocal, mas uma saúde geral muito melhor. Tá certo. Muito obrigada. Imagina. Parabéns pelo projeto. Eu quero agradecer a você em casa por ter ficado conosco até agora, pelo seu carinho e também, claro, pela sua audiência. Agora você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso canal eletrônico, você opina e participa do programa. visãoemdebate@ig.com.br. E não se esqueça, esse programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, sindicato que está oferecendo inúmeras oportunidades para você e também estendendo também, é claro, para a sua família. Venha conhecer os projetos do sindicato. Seja amigo da sua voz. Tenham todos uma ótima semana e eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau!